Então, já estou gravando essa primeira parte, né? Essa primeira palestra aí, ou a primeira parte, né, das palestras de hoje, tá? Vou abrir aqui o PowerPoint, colocar em modo apresentação. Então, como sempre, de vez em quando, eu vou abrir a lousinha virtual, né, para a gente resolver alguns exercícios que forem aparecendo aí no meio do caminho, tá? E quando terminar a palestra, né, eu vou cortar a resolução desses exercícios feito na lousinha e vou colar aqui na apresentação, tá bom? E aí depois eu salvo todo esse material aqui como PDF e deixo à disposição de vocês lá no canal dessa reunião de hoje, né? Na aba arquivos do canal, vai estar lá a apresentação da aula, toda bonitinha, com a resolução dos exercícios, tudo arrumadinho, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone e perguntar, não precisa esperar, tá bom? Pode abrir o microfone e falar alguma coisa para eu perceber que tem alguma dúvida e dar uma paradinha para ver qual é o problema. E se quiser colocar no chat também, de vez em quando eu fico tentando olhar o chat, né, com alguma frequência aí, às vezes eu esqueço, mas eu tento sempre olhar para ver se colocaram alguma coisa. Pode colocar a sua dúvida lá também, tá joia? Então, o nosso assunto de hoje, né, vai começar aí com a parte de equações e inequações exponenciais. Então, primeiro, que essa questão aí do exponencial, ela vem de onde? Ela vem lá da potenciação, né, que vocês devem ter visto em alguma aula aí para trás desse nosso curso de reforço, né? Potenciação e exponenciação são a mesma operação, né? O que significa fazer uma potenciação? Significa fazer o produto de um número por ele mesmo quantas vezes for o meu expoente, né? A elevado ao expoente n é A vezes A vezes A vezes A vezes A e etc. N vezes, né? E o resultado dessas multiplicações, eventualmente, vai dar um número real, tá bom? Então, essa questão aí da equação exponencial, ela vem dessa ideia aqui, da operação de potenciação, tá joia? Então, ó, conforme está escrito aqui em cima, né? A vezes A vezes A vezes A vezes A, que se eu fizer a multiplicação me dá um número B, eu posso dizer que o B ele está sendo expresso como uma potência de base A, né? A elevado a N é igual a B. Então, o B está sendo escrito como uma potência de uma determinada base A. Isso vai ser a alavanca para eu resolver uma equação exponencial, como vocês vão ver daqui a pouquinho, tá bom? Olha lá, ó. Quando eu consigo escrever um número como outro elevado a uma potência, é o que vai me ajudar a pensar na solução de uma equação exponencial ou de uma inequação, né? De maneira geral, tá? Então, agora vamos já pular para a parte da equação exponencial. Então, ó, uma equação exponencial, ela vai ser alguma coisa do tipo, ó, a elevado a x igual a b. Então, vai ter a variável x lá no meio da história, né? Por isso que vai ser agora uma equação. Esse x, ele vai poder assumir, de repente, um único valor, mais de um valor, né? 2 valores, depende da situação da sua equação, tá bom? Então, esse número A aqui, ó, que está representando a parte, né, exponencial, a parte de potenciação da minha equação, esse número A, ele é positivo e diferente de 1, tá? E o número B é um número real qualquer, tá bom? E o x é o que a gente chama de variável da equação, né, ou incógnita da equação, joia? Essa equação é chamada de equação exponencial, pois ela envolve justamente a operação de potenciação, né? Ou a operação de exponenciação, né? Quer dizer a mesma coisa, tá? Observe que a necessidade de A ser um número real, positivo e diferente de 1 é para evitar as seguintes situações. Primeira situação, que eu tenho uma equação que não tem solução, né? Quando A é negativo,
pode ocorrer da minha equação não ter solução. Por exemplo, ó, olha essa equação aqui, ó. Menos 2 elevado a x é igual a 8. Não tem solução isso daqui, né? Por quê? Do lado direito, o número está positivo, né? Do lado... Oh, desculpa, não tem solução não, né? Não, desculpa, é isso mesmo. Não tem solução isso aqui, né? Por quê? Do lado direito, eu tenho o número 8 positivo. Aí, pensa assim, que número que elevado ao cubo é igual a mais 8, que é o número que está aqui do lado direito, né? O número elevado ao cubo que dá mais 8 é mais 2. Então, aqui, ó, como a base da minha potenciação na equação exponencial é um número negativo, mesmo que eu faça o x igual a 3, menos 2 elevado a 3 vai dar menos 8 e não mais 8, né? Então, aqui, por exemplo, é uma coisa que eu não teria solução para esse x aí, não, tá? Esse outro aqui, ó, menos 9 elevado a meio é igual a menos 3. Isso aqui é mentira, né? Isso aqui não é verdade. Esse igual aqui, ó, ele, na verdade, ele tem que ser um diferente, né? Isso aqui é uma mentira. Por que isso aqui é uma mentira? Porque o que é esse meio aqui, né? Se vocês se lembram das aulas lá de radiciação, esse meio representa uma raiz quadrada. Então, eu estou escrevendo aqui, ó, uma coisa do tipo raiz quadrada de menos 9. Não pode. Raiz quadrada não pode tacar número negativo lá dentro, né? Então, isso daqui não é verdade, né? Esta equação aqui, ó, é uma mentira, né? Isso aí não existe, não pode existir. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual esse A tem que ser um número positivo, para evitar esse tipo de situação, tá? E por que diferente de 1? Por que o A tem que ser diferente de 1? Porque se ele for igual a 1, a minha solução vai ser todo o conjunto real. Por exemplo, olha lá, 1 elevado a x é igual a 1. Isso é verdade para todo x, né? Porque 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Isso daí é uma propriedade da potenciação, né? Um número elevado... o número 1 elevado a qualquer coisa sempre resulta em 1. Então, isso aqui teria como solução R, né? Então, eu não quero nem coisas que não têm solução e nem coisas que têm como solução todo mundo. Então, por isso que eu não coloco números negativos e não coloco o número 1, tá? Eu uso o A, qualquer outra coisa que não seja nem negativa e nem 1, tá bom? Então, para a gente resolver uma equação do tipo AX igual a B, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? É tentar expressar o número B, que é o número que está do lado direito, como uma potência de base A. Por quê? Se eu conseguir escrever que B é igual a A elevado a N, então a minha equação ela vai ficar assim, ó. A elevado a X é igual a B, mais B é igual a A elevado a N. Então, A elevado a X é igual a A elevado a N. Se essas duas coisas aqui são iguais, é porque os expoentes têm que ser iguais. Então, a solução vai ser x igual ao número n. Tá? Então, por isso a importância, né, da gente conseguir expressar esse número b aqui, né, como uma potência da base do que estiver aparecendo do outro lado da equação exponencial. Tá joia? Lembrando, né, para você expressar um número qualquer como potências de base de alguma coisa que você precise, como é que a gente pode fazer? A gente pode fatorar esse número que a gente quer expressar como potência, né? A gente pode fatorar ele usando números primos, né? Usando lá 2, 3, 5, 7, 11, 13 e etc. Tá bom? Vai ser útil aqui, de vez em quando, lembrar algumas propriedades da potenciação, né, que já foram vistas aí em alguma aula mais para trás, lá no início do curso de reforço, né?
Quais são essas propriedades? Então, olha lá. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. A elevado a n vezes A elevado a m fica A elevado a n mais m. A gente chama essa parte do lado esquerdo de multiplicação de potências de mesma base, né? E aí a gente fala aqui, mantém a base e somos expoentes, tá? Divisão, A elevado a n sobre A elevado a m. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes, né? Vira um A elevado a n menos n. Observa que a subtração é sempre, ó, o expoente de cima menos o de baixo, tá? Não posso inverter, senão eu estou invertendo a ordem do outro lado também, tá? Potência de potência. A elevado a n, tudo elevado a m. Posso inverter a ordem desses expoentes também, tá? Posso jogar o m aqui para dentro, ó, e o n para fora, tá? Dá exatamente a mesma coisa esses dois. O que é que eu faço com esses expoentes aí, né? Eu multiplico os expoentes, tá? Então, potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes, tá bom? A multiplicação de dois números diferentes elevado a um expoente. O expoente para cada número. E eu vou manter a multiplicação. Então, A vezes B, tudo elevado a N. A elevado a N vezes B elevado a N. Divisão, mesma coisa lá, ó. Divisão de dois números diferentes. Tudo elevado a um expoente. Eu vou distribuir o expoente para cada número e manter a divisão. Então, A dividido por B, tudo elevado a N, é A elevado a N dividido por B elevado a N, e o B elevado a N aqui, ou o B, né? Ele tem que ser um número diferente de 0 para não dar problema aí com divisão por 0, tá? Aqui, ó, tá meio apertadinho, tá? Mas aqui a próxima propriedade, ó. A elevado a menos N. Eu posso jogar esse cara lá para baixo, ó. Vai ficar 1 sobre A elevado a N, tá? Acho que está faltando uma aqui. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Porque tem uma outra aqui no meio do caminho. Eu acho que a hora que eu fui arrumar, eu acabei apagando ela e não percebi. Vocês me desculpem, viu? Ah, não. Já entendi o que eu fiz. Eu que escrevi errado aqui mesmo. Escrevi errado não, né? Só troquei a ordem do negócio aqui. A ordem correta é assim. Aí. Deixa eu só ver se não mudou, não mexeu na animação, não. Aqui. Então, próxima propriedade, ó. 1 sobre A elevado a N. Eu posso pegar esse A elevado a N e jogar para cima, né? Só que ele vai virar um A elevado a menos N. Eu vou inverter o sinal do expoente, né? Para fazer isso, tá? Se embaixo for um A elevado a expoente negativo, tanto faz, joga para cima e inverte o sinal do expoente. Se é 1 sobre A elevado a menos N, o A elevado a menos N vai para cima e aí vai ficar A elevado a N, tá? Se for uma fração elevada a um expoente negativo, você vai inverter a fração e inverter o sinal do expoente. Então, olha lá, A sobre B elevado a menos N. Inverte a fração, vira B sobre A. Inverte o sinal do expoente. Era menos N, vai ficar agora mais N. Tá bom? Então, essas propriedades aqui, né, elas são bastante úteis quando a gente está nessa questão aí de resolver equação e inequação exponencial. Por várias vezes a gente tem que lembrar alguma coisinha, aplicar alguma coisinha para conseguir resolver, tá bom?
Então, vamos ver aí já alguns exercícios, né? Deixa eu ver se colocaram alguma coisa no chat. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, para quem eu não cumprimentei. Então, vou copiar aqui essa primeira leva de exercícios para a gente ir lá para a luzinha, tá? Então, eu quero resolver essas equações aí exponenciais, né? Então, vamos lá. Então, item A. A minha primeira equação. 97 elevado a x é igual a 1. Poxa vida, como é que eu vou escrever isso daí? Como é que eu vou fatorar o 1? A professora falou que tinha que fatorar o número que está do lado esquerdo. Mas o 1 não dá para fatorar, né? Como é que eu vou resolver isso? Isso aqui eu resolvo pensando em propriedade, ó. Qual propriedade? Esta propriedade aqui, ó. Vou voltar aqui. Eu quero resolver uma coisa do tipo, ó, um número elevado a um expoente dá 1. Ó a propriedade aqui, ó. Um número elevado a um expoente dá 1. Ah, então, quem é esse expoente? Esse expoente é o zero. Então, eu posso reescrever esse 1, sim. Eu posso reescrever ele assim, ó. 97 elevado a x é igual a 97 elevado a zero. Olha lá, ó. Eu reescrevi este número aqui, ó, aplicando aquela propriedade que diz que qualquer número elevado a zero dá 1. Como eu estou aqui com base 97, então eu vou colocar aqui 97. 97 elevado a zero é 1, né? Fiz uma troca justa, tá bom? Aí o que eu tenho? Olha lá, ó. 97 elevado a x é igual a 97 elevado a zero? Ah, o 97 já está igual dos dois lados? O que acontece, então? Os expoentes, eles têm que ser iguais. Então, o x tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa é uma equação exponencial que tem uma única solução. Só o número zero é solução dela. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Deu para entender mais ou menos como é que funciona aí a coisa? Alguma dúvida? Interessante. Deu sim para entender, professor. Então, tá bom. Então, vamos tocar o barco aqui, ó. Vamos pegar a próxima aqui, ó. A próxima. 125 elevado a x é igual a 125. Eu também vou usar uma propriedadezinha que estava lá no slide, né? Qual era a propriedadezinha? Ó, essa daqui, ó. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, este número 125 que está aqui, ó, se eu colocar 125 elevado a 1, eu não mudei ele. 125 e 125 elevado a 1 é exatamente a mesma coisa, né? Então, continua valendo essa igualdade, eu não mudei nada. Qual é a vantagem de eu colocar esse número 1 aqui, ó? A vantagem é que agora eu estou com 125, 125, estou enxergando um expoente desse lado e um expoente desse lado, né? E se esse número é igual a esse, é porque esse expoente tem que ser igual a esse. Ou seja, qual que é a solução desse negócio aí? A solução desse negócio é x igual a 1. Essa daqui também só tem uma solução, né? Somente o número 1. Tudo bem? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí, tá? Vou fazer aqui, letra C.
2 elevado a x é igual a 4. Opa, agora começa a aparecer aquele treco lá da fatoração que eu falei, né? Eu quero escrever esse número 4 aqui. Deixa eu pegar uma cor de caneta mais escura aqui. Aí, azul mais escurinho. Eu quero escrever esse número 4 aqui, ó, como uma potência de base 2. É fácil, porque o número 4 é pequeno, né? A gente sabe que o 4 é 2 ao quadrado. Mas vamos supor que eu não lembrasse, que eu não soubesse. O que eu ia fazer? Eu ia fazer assim, ó. Vou colocar o 4 aqui e vou fatorar usando o número primo. O primeiro primo que a gente tem é justamente o 2. Então, divide, né? 4 dividido por 2 dá 2. 2 dá para dividir de novo por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Acabou a fatoração, tá? O que isso daqui representa para mim, ó? Esses dois número 2 que ficaram do lado direito, eles querem dizer o seguinte, ó, que o número 4, ele é 2 vezes 2, ou ele é 2 ao quadrado, tá? Ou seja, agora eu volto lá na minha equação, né? 2 elevado a x é igual a 4, eu posso escrever assim. 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Qual foi a vantagem? A vantagem é que esse 2 é igual a esse 2, né? É a mesma base dos dois lados. Se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. E aí aparece o que aí? Aparece a solução da minha equação exponencial. A solução aparece quando eu igualo os expoentes. Olha lá, x é igual a 2. Essa minha equação aqui também só tem uma solução, que é o número 2. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certinho? Então tá bom. Então vamos tocar. Opa. Letra D. 3 elevado a x igual a 27. Vamos lá. Letra D. 3 elevado a x é igual a 27. Olha lá, ó. Quero escrever esse número como uma potência de base 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar ele para ver como é que fica, né? Se dá, né? Então, 27. Vou fatorar, ó. 27, o primeiro primo é 2. Não tem como, quer dizer, não é que não tem como dividir o 27 por 2, lógico que tem, né? Mas, se eu fizer a divisão, vai sobrar resto, né? A ideia não é sobrar resto, então eu vou falar que o 2 não serve, tá? Agora, o 3 serve. 27 dividido por 3 dá 9, e não sobra resto não, dá 9 certinho, né? 9 dá para dividir por 3 ainda. 9 dividido por 3 dá 3 e não sobra resto, não. 3 dá para dividir por 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. E aí, chegou no 1, acabou a fatoração, tá? O que significa esses 3, número 3, que apareceram aqui, né? Significa que o 27, ele é 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 ao cubo. E aí, o que aconteceu? Eu consegui escrever o 27 como uma potência de base 3. Então, vou reescrever a equação. Olha lá, ó. 3 elevado a x é igual a 27? Não, prefiro escrever 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Por quê? Porque eu tenho mesma base nas duas potências de cada lado, e se a base é a mesma, é porque o expoente tem que ser igual. Então, há lá a solução dessa minha equação, né? Ela aparece quando eu igualo os expoentes, ó. Qual o valor do x aí? O valor do x é 3. Solução da minha equação, somente o número 3, tá?
Qualquer coisa, perguntem aí, tá bom? Já vou começar a pensar aqui no E. O E está escrito 16 elevado a x igual a 64. 16 elevado a x igual a 64, tá? Bom, esse aqui já é um caso um pouquinho diferente. Por quê? Se você pensar um pouquinho, você vai ver que você não consegue escrever o 64 como potência de base 16. Tá? Não tem como. Você pensa assim, a menor potência seria a potência 2, vai, que a potência 1 vai dar 16 mesmo. Potência 2. 16 ao quadrado, acho que dá 216, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 256. Então, quer dizer, escrever o 64 como potência de base 16 não vai dar muito certo. Então, o que eu vou fazer? Ó, como eu não vou conseguir escrever o 64 como potência de base 16, eu vou fatorar os dois números para tentar deixar os dois na mesma base, tá? Então, eu vou começar fatorando, ó, o 16, tá? Então, 16, vou passar uma barrinha aqui. 16 dá para dividir pelo primeiro primo, pelo 2, né? 16 por 2 dá 8. 8 dá para dividir por 2, dá 4. 4 dá para dividir por 2, dá 2. 2 dá para dividir por 2, dá 1. Terminei a fatoração. Qual a minha conclusão aqui? Que 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 16 é um 2 à quarta, ok? Mas, professora, tem o x. Calma, deixa guardada essa informação aqui. Já já a gente vê o que a gente faz com ela, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa com 64. 64, passa a barrinha. Dá para dividir pelo 2. 64 por 2, 32. Dá para dividir por 2, 16. Aí eu volto para cá, né? Aí vai aparecer as mesmas coisas, ó. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. E aí eu terminei, né? O que significa essa fatoração? Significa que o 64, ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes eu estou multiplicando 2 por ele mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 vai ser um 2 à sexta. Correto? Até aí, tudo bem? Sim, até agora tá. Sim, sim. Beleza, então agora vamos ver o que a gente vai fazer com essas informações, né? Já que eu fatorei os dois números, eu vou trocar os dois pelo número fatorado que eu encontrei, né? Pelas potências de base 2, tá? Então, o 16. O 16 eu vou trocar por 2 à quarta. Só que tem esse x aqui, né? Que já era o expoente do 16, né? Então, ó, troquei o 16 por 2 à quarta, só que tem um x lá, ó. Tá? O x fica lá em cima de tudo, né? É 16 elevado a x. Tá? Do outro lado, 64 eu vou trocar pelo 2 à sexta, né? Sem grandes problemas, que é só trocar mesmo. Tá bom? Que mais? Puxa vida, professora, olha esse trequinho que apareceu aqui, né? O que eu faço com isso? Isso aí é uma propriedade. Ah, ó aqui a propriedade aqui, ó. Potência de potência. O que eu faço na potência de potência? Mantém a base e multiplica os expoentes. Então, como é que vai ficar esse treco aqui, ó? Mantém a base, que é 2, e multiplica os expoentes. 4 vezes x. Do outro lado, 2 à sexta. 4 vezes x é 4x, né? 4x. Do outro lado, 2 à sexta.
Finalmente, depois de voltas, eu consegui fazer o que eu queria, né? Que é deixar os dois lados com a mesma base. Os dois lados estão com a mesma base, significa que os expoentes têm que ser iguais, né? Então, como é que vai ficar aqui a continuação dessa história? Eu vou escrever que 4x é igual a 6. 4 está multiplicando x. Vai passar para o outro lado, dividindo. Então, a solução nesse caso é x igual a 6/4. Se quiser simplificar, 3/2, né? Então, a solução continua sendo um único número, só que nesse caso vai ser uma fração. 3/2. Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Esses aí foram legais. Vamos ver agora as outras. Ai, Jesus. Mas vocês veem como as coisas na matemática, elas vão se relacionando, né? A gente, por exemplo, lá atrás, vocês tiveram lá uma aula de potenciação, né? Você fala assim, para que eu vou usar isso? Nunca vou usar. Aí, a potenciação, ela aparece na radiciação, ela aparece no logaritmo, ela aparece em um monte de coisas. Aí agora, ó, ela apareceu dentro do contexto de equação exponencial. As coisas na matemática, elas nunca ficam isoladas, né? Elas estão sempre, de alguma forma, ligadas, relacionadas, né? Isso é uma coisa, não sei se é bom ou se é ruim, mas é o que acontece, né? Então, vamos pegar a continuação aqui do exercício, ó. FGH. Professora, você pode só voltar rapidinho no último exercício, só para ver uma coisa? Ah, tá, obrigada. Tá bom? Então, deixa eu colar aqui o próximo. Então, vamos continuar, ó. Vamos dar sequência. Letra F. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 16. Jesus amado, professora. Quando o número estava assim, né? Por exemplo, vamos pegar aqueles mais facinho do começo. Olha lá, 2 elevado a x igual a 4. Ah, escreveu 4 como potência de base 2. Beleza, nem preciso fatorar, sei fazer de cabeça, né? 3 elevado a x igual a 27. Ah, escreveu 27 como potência de base 3. Beleza, dá para fazer de cabeça também, né? Aí esse aqui, complicou um pouquinho que teve que pegar uma propriedade, mas os números em si, escrever o 16 e o 64 como potência de base 2, né? Tranquilo. Aí a professora vem e coloca uma fração do outro lado. Jesus Cristo, professora. E agora, meu Deus? Gente, a gente vai pensar mais ou menos da mesma forma, só que assim, por enquanto, esquece a fração, tá? A gente já sabe que o número 16, a gente fez aqui atrás, ó. Não vou fazer de novo, porque já foi feito aqui, ó. O número 16, ele acaba virando um 2/4, correto? Então, a gente vai vir aqui no lugar desse 16 aqui, ó, e a gente vai trocar ele por um 2/4. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2/4, tá? Não fiz nada, não mudei nada, só troquei o número 16 por uma outra forma de escrever 16, tá bom? Para eu poder igualar os expoentes, vocês perceberam que em todos os casos, né, ó, não tinha divisão de lado nenhum, né? Era sempre número elevado a alguma coisa, número elevado a alguma coisa, não tinha esse treco de divisão aí, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que eliminar o caráter de divisão, né? Tentar eliminar isso de alguma forma. Como é que eu faço? Adivinha? Propriedade de potenciação. Ó aqui, ó. Ó a propriedade aqui, ó.
1 sobre A elevado a N, eu quero levar o A elevado a N para cima. Pode levar para cima? Pode. Só que o que vai acontecer com o sinal do N? Vai inverter. Então, é o que eu vou fazer aqui. Esse 1 sobre 2 à quarta, não quero. Eu quero trocar esse 1 sobre 2 à quarta por 2 elevado a alguma coisa. Tudo bem. Eu posso pegar isso aqui, ó, e jogar para cima. Só que a hora que eu faço isso, o que é que acontece com o sinal desse expoente 4 aí? O sinal do expoente 4 vai inverter. Vai ficar menos 4. Agora sim, né? Mesma base, olha lá, 2 e 2. Se a base é igual, os expoentes têm que ser iguais. Então, qual que é a solução aí nesse caso? X igual a menos 4. De novo, né? Uma equaçãozinha exponencial que só tem uma soluçãozinha. Menos 4. Tudo bem? Professora, é só uma Professor, pergunta. Pode falar. Pode ir primeiro, Hélio, pode ir primeiro. eu ia perguntar o seguinte: se é que eu não soubesse que 1 sobre 16 é igual a 2 à quarta, como é que eu faria? Eu teria de fatorar o 16 também? Exatamente, teria que fatorar. Eu só não fatorei porque a gente já tinha fatorado no anterior, ó. Entendi. Tá? Obrigado. Como a gente já tinha fatorado, eu já tinha o resultado prontinho. Mas se fosse um número que a gente ainda não fatorou, com certeza eu faria o quê? Fatoraria para poder encontrar ele como potência de alguma coisa. Ah, tá certo então. Obrigado. Pode fazer a pergunta. Assim, então, professora, continuando, sempre que eu tiver, por exemplo, bases iguais, eu meio que posso cortar essa base, entre aspas, e só trabalhar com os expoentes? Na verdade, eu não estou cortando nada, tá? Eu só estou pegando os expoentes e igualando, só isso. Ah, sim, ok. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Então, vamos tocar o barco. Olha lá, ó. Letra G. 1 sobre 5 elevado a x igual a 25. Agora que a gente já viu aqui como é que a gente lidou, né, quando apareceu fração, esse aqui de baixo também tem fração, mais ou menos a gente já vai saber como resolver esse problema, né? Essa fração aqui, ó, já vou eliminar de cara. Esse 5 elevado a x, eu quero tirar de baixo da fração, né? Eu quero levar ele para cima. Posso levar ele para cima? Posso. Só que o que vai acontecer com o sinal do x? Vai inverter. Se estava 5 elevado a x embaixo, quando eu carregar para cima, vai ficar 5 elevado a menos x. Ok? Aí tem um número do lado de lá, tem um 25. Se você se lembra, 25 é 5 vezes 5, né? Ou 5 ao quadrado. Não lembro. Tá bom. É um número que a gente não fatorou ainda. Ó, vamos fatorar. 25. 25. Não posso fatorar por 2, dividir por 2, porque vai dar resto diferente de zero. Não serve. Não posso usar o 3, porque vai dar resto diferente de zero. Não serve. Qual que é o próximo primo? É o 5. 25 dá para dividir por 5. Dá 5, resto zero. 5 ainda dá para dividir por 5. Dá 1, resto zero, né? E quando chega no 1 aqui, acabou a fatoração. Então, olha lá. O que significa, né? Esses 2 5 que apareceram aqui, ó. Significa que 25 é 5 vezes 5 ou 5 ao quadrado, né? Então, esse 25 que estava do lado direito aqui, ó, eu posso trocar por 5 ao quadrado. O que eu queria? Eu queria que ficasse a mesma base dos dois lados. Já está, ó, 5 e 5. O que é que significa isso? Que eu posso igualar os expoentes. Então, como é que vai ficar a continuação desse negócio aqui? Ó? Vai ficar assim.
menos x é igual a 2. Multiplica tudo isso daqui, né? Multiplica a equação inteirinha por menos 1. Do lado esquerdo, vai sumir o sinal, vai ficar x. Do lado direito, vai aparecer um sinal, vai ficar menos 2, né? Então, de novo, é uma equaçãozinha exponencial que só tem uma solução. Nesse caso, o número menos 2. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Deixa eu dar uma olhadinha no chat rapidinho, ver se alguém colocou alguma coisa lá. Não. Certinho? Podemos continuar? Não, ninguém respondeu, eu vou assumir que é sim, tá? Que a gente pode continuar. Desculpa, pode sim, professora. Olha aqui, já começou a complicar o treco, hein? Vamos ver como é que a gente faz. Bom, eu tenho fração. Fração eu não gosto não, né? Então, eu já vou pegar o que está aqui embaixo da fração, ó, que já está numa forma fatorada, né? Não tem que fatorar, já está pronto. E vou jogar lá para cima, tá? Só que aqui tem um detalhe, né? As outras que eu fiz isso, ó, por exemplo, a gente fez isso aqui, ó. Quando eu fiz isso aqui, o número de cima era 1. 1 vezes esse cara acaba dando ele mesmo. Então, por isso que não apareceu nada junto com a coisa que veio de baixo aqui, né? Ó. Aqui também, né? Ó. Em cima era 1. Então, quando eu peguei a parte de baixo e joguei para cima, não ficou ninguém multiplicando, porque era 1 mesmo, não faz diferença, tá? Agora, o que está em cima na fração não é o número 1, é um número diferente de 1. Significa que eu posso até jogar o 3 elevado a x para cima, mas esse 2 que já estava lá, continuará lá, ó, tá? E o 3 elevado a x que veio de baixo vai ficar 3 elevado a menos x. Tudo bem? Tudo bem? Aí, alguma dúvida com relação a isso? Por que eu imaginava que invertia os dois? Que o 2 ia para baixo e o 3 subia, né? Não, o número que está em cima fica em cima. Ó, entendi. É só ele, então, que sobe. Quando a gente inverteu aqui, ó, tinha um 1 lá. O 1, ele continuou lá. Só que 1 vezes isso é isso mesmo. Então, por isso que eu nem escrevi. É que eu pensei naquela propriedade do B. É porque não está entre parênteses. Agora me toquei. Aqui não está também, entre parênteses, né? Se tivesse entre parênteses, ele inverte, correto? Se tiver o parênteses com expoente para tudo, aí vai inverter a fração inteira. Não é o caso aqui. Okay. Ó, essa propriedade que você está se referindo é essa aqui, ó. Isso. Tá vendo como é diferente? Porque aqui a fração inteira está com o expoente. Entendi. Não é o caso aqui, né? Em nenhum desses que a gente resolveu, não é a fração inteira que está com expoente, é só a parte de baixo, ó. Tá? Fechou, Também, professor. só a Obrigado. parte de baixo, tá? Então, olha lá. Passei o 3 elevado a x para cima, então ficou o 2 já estava lá, né? 2 vezes 3 elevado a menos x igual a 162. Apareceu um produto aqui, ó. Não quero que fique o produto. Eu quero que fique uma coisa assim, ó. A elevado a x igual a elevado a qualquer coisa. Eu não quero nada multiplicando aqui, nada multiplicando, nada dividindo, nada dividindo. Eu quero que fique só uma coisinha assim, ó. Então, esse 2 vezes aqui, ele está me atrapalhando. O que eu vou fazer com ele? 2 multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. 160 dividido por 2 vai dar o quê? 81, né? Então, vai ficar assim, 3 elevado a menos x é igual a 81. Agora ficou de um jeito mais amigável para trabalhar, porque agora eu já sei exatamente o que eu preciso fazer, né?
Do lado de cá, eu tenho uma potência de base 3. Desse lado de cá, eu quero escrever o quê? Outra potência de base 3. Então, o que eu tenho que fazer com esse 81 aí? Eu tenho que fatorar e tentar escrever ele como uma potência de base 3. 81, para dividir por 2, não dá, porque o resto vai ser diferente de 0. Por 3 dá. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 ainda dá para dividir por 3, dá 9. 9 ainda dá para dividir por 3, dá 3. E 3 ainda dá para dividir uma última vez por 3, dá 1. Terminei a fatoração. Quantos 3 apareceram? 1, 2, 3, 4 vezes o número 3. Significa que 81 é 3 a quarta, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 a quarta. E aí, vamos dar continuidade aqui, ó. 3 elevado a menos x é 3 a quarta. Agora que eu tenho potências de mesma base dos dois lados, eu posso igualar os expoentes, né? Então, vai ficar menos x igual a 4. Vou fazer igual a outra. Multiplicar a equação inteira por menos 1. Vai ficar x igual a menos 4, né? Então, solução dessa equação, o número 4. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma. Legal. Super claro. Bom, bom, bom. E só para a gente falar, colocar um pouquinho o E na história, né? Porque a gente fala tanto desse bendito desse E. Então, vamos pegar alguns aí com esse número E, para a gente ver aí como é que ele funciona, né? Então, ó, o número E vai funcionar exatamente da mesma forma, só que eu vou ter que trabalhar, tentar trabalhar sempre, né? Com bases, né? Com números que vão ser potências de base E. Aqui já está até fácil, porque já está tudo mais ou menos escrito, né? A única que não está muito certinha é essa daqui, ó. Mas a gente tem uma propriedade para usar para resolver o problema dela, né? Então, olha lá, eu estou trabalhando com o número 1 aqui, né? Lembra da propriedade lá que aparecia o número 1? Olha lá, ó. Qualquer número elevado a zero, tirando o próprio zero, né? Qualquer número diferente de zero elevado a zero é 1. Então, esse 1 aqui, ó, eu posso trocar ele por E elevado a zero. E é um número diferente de zero. Quanto que vale o E mesmo? Vocês lembram? Quanto que vale o número de Euler, mais ou menos? É 2,6,63 mais ou menos, não é? Acho que, se eu não me engano, é 2,728 e tem mais umas casinhas decimais aí para frente, tá? Se eu não me engano, é isso, tá bom? Então, quer dizer, ele é um número diferente de zero, ó. Pode elevar a zero? Pode. Quanto é que vai dar? 1. Então, olha lá, E elevado a x é igual a E elevado a zero? Opa! Mesma base? É porque os expoentes têm que ser iguais. Então, qual é a solução aqui? A solução é só o número 0, né? Satisfaz o negócio, tá? Olha a J. A J tem nem graça, que já está prontinha lá, ó. E elevado a x é igual a E à quinta. Já está escrito, né? Tudo na mesma base, né? Só igualar os expoentes, ó. Quanto vale o x? 5. Tem nem graça. A última, né? Só para brincar um pouquinho mais com propriedade, ó. 1 sobre E elevado a x é igual a E ao cubo. Então, o que eu tenho que fazer com esse E elevado a x que está preso lá embaixo num quociente? Eu tenho que pegar ele e arrastar para cima. A hora que eu arrasto ele para cima, o que vai acontecer com o sinal do x? Vai inverter.
Então, vai ficar e elevado a menos x igual a e ao cubo. Ou seja, menos x igual a 3, multiplica tudo por menos 1, x igual a menos 3. Solução aqui, só o número menos 3. Tudo bem? Então, não tenham medo do E, não, tá? Ele não é diferente de nada, vale tudo. Tudo que vale para toda a potenciação vale para ele. Pode falar. Eu sei que é uma curiosidade, não tem muito a ver, mas como eles chegam nesse número E, por exemplo? Vixe, Porque, por Maria. exemplo, o π você tem lá aquele cálculo que você faz o perímetro com, acho que o diâmetro, né? Você chega no π. E o E? O E, na verdade, ele apareceu de um negócio lá de economia. Tem alguma coisa a ver com taxa de juro. É um uma número constante, né? É um número que apareceu quando estavam trabalhando com o negócio de taxa de juro e perceberam que dava sempre aquela constante. Aí eles deram esse nome aí de número de Euler, né? Acho que foi esse cara que descobriu que dava sempre esse número. Eu vou dar uma pesquisada depois. Eu não sei exatamente a história, mas o que eu sei é isso, que veio de alguma coisa relacionada à taxa de juros. Eu vou pesquisar depois. Obrigado, professor. Beleza. Então, vamos continuar aqui um pouquinho, ó. Então, fizemos... Aqui tem um monte de folha em branco aqui, que é onde eu vou colar depois as apresentações, tá? Aliás, as resoluções, né? Então, ó, continuando um pouquinho. De modo geral, se a gente tiver escrita em uma equação exponencial alguma coisa desse tipo aqui, ó, um número elevado a uma função f de x é igual ao mesmo número, né? Então, é a mesma base dos dois lados, ó, elevado a uma função g de x. Então, bases iguais, eu vou assumir que os expoentes são iguais. Então, f de x vai ser igual a g de x, e eu vou resolver o que aparecer aqui, ó. Tá bom? Por exemplo, então, vamos lá já para o exercício, né? Ó. Por exemplo, olha lá, no item A, está escrito assim, 7 elevado a 2 menos 3x, tá vendo? Ó, agora já é uma função de x que está aqui como expoente do 7, ó, tá? E do outro lado, né, igual 343. Bom, pelo que eu vi lá na teoria, eu tenho que deixar a potência de mesma base dos dois lados. Então, se desse lado é potência de base 7, esse número aqui eu vou tentar escrever como 7 elevado a alguma coisa, né? Não faço ideia de como é que ele fica como potência de base 7. Tá bom, o que você vai fazer? Fatorar. Se eu tentar dividir 343 por 2, vai dar resto diferente de zero, não vai dar certo. Se eu tentar dividir 343 por 3, vai dar resto diferente de zero, não dá certo. Se eu tentar dividir por 5, que é o próximo primo, vai dar resto diferente de zero. O próximo primo depois é o 7. 343 dividido por 7 vai dar 49. Aí fica fácil, né? 49 por 7, 7. 7 por 7, 1. Terminei a fatoração. O que é o 343, então? Quantas vezes apareceu 7? 1, 2, 3. Então, 343 é 7 ao cubo. Então, volta lá na sua equação, ó. Como é que você vai escrever? 7 elevado a esse monstrinho aqui é igual a 7 elevado ao cubo. Ah, mas o que eu queria, né, era que ficasse a mesma base dos dois lados, ó. Consegui. Se está a mesma base dos dois lados,
os expoentes, não importa se são feios ou se são bonitos, né? Os expoentes são iguais, ou seja, 2 menos 3x é igual a 3. E aí, para achar o x agora, o que eu tenho que fazer? Resolver uma equação de primeiro grau, né? O 2 aqui está somando, vou passar para o outro lado subtraindo, vai ficar menos 3x igual a 1. Menos 3 está multiplicando, então, menos 3 vai passar dividindo. Então, olha lá, a minha solução aqui é x igual a menos 1/3. A minha solução é este número aqui, ó, a fração 1/3 negativa. Dúvidas? Tudo bem? Acho que tá tudo bem. Ninguém Sim, tá tudo bem. Então tá bom. Então vamos lá. Letra B. 8 elevado a x² mais 2 é igual a 16 elevado a x mais 3/2. Só por Jesus Cristo, professora. Meu Deus do céu. Então vamos lá, ó. Bom, será que eu consigo escrever o 16 como potência de base 8? Não, né? Porque pensa bem, 8 elevado a 1 dá 8. 8 ao quadrado já vai para 64, quer dizer, eu não passo nem perto desse número aqui, né? Então, é aquele caso em que eu tenho que fatorar os dois para deixar a mesma base. Igualzinho a gente fez nesse aqui, ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Igualzinho a gente fez nesse aqui, ó. A gente teve que fatorar o 16 e o 64 para ficar todo mundo na mesma base 2, né? Lá também vai acabar ficando base 2. Na fatoração, você percebe que os dois você consegue escrever como potência de base 2, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. A fatoração do 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, o 8 é 2 ao cubo. Olha lá, ó. 1, 2, 3 vezes apareceu o 2, né? Então, 2 ao cubo. O 16, a gente já fez, mas vamos fazer de novo, ó. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantas vezes apareceu o 2 aqui? 1, 2, 3, 4. Então, o 16 é 2 à quarta. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Vou trocar esse 8 por 2 ao cubo. Só que eu já tenho um expoente para esse 8, né? Então, vou escrever assim, ó. Vou trocar o 8 por 2 ao cubo e vou colocar o expoente que já estava antes lá para fora de tudo, tá? O 16 eu vou trocar por 2 à quarta. Só que o 16 também já tinha um expoente aqui, ó. Então, vou trocar o 16 por 2 à quarta e o expoente que já estava lá, vou jogar lá para fora, né, ó, pegando tudo, tá? Esses dois aqui são a mesma propriedade, né? Que propriedade? Volta lá, professora. Essa propriedade aqui, ó. Potência de potência, né? O que você faz? Mantém a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar assim. Multiplicando aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 3 vezes x² mais 2, ó. Depois eu faço a distributiva aqui para arrumar, né? E lá do outro lado, também vou multiplicar esses dois. Então, vai ficar 2 elevado a 4 vezes x mais 3/2. Aí também vou aplicar a distributiva aqui. Tá? Antes da gente aplicar a distributiva, já vamos sumir com essa parte de baixo. Por quê? Ó, quando eu fiz quando eu escrevi essa última linha aqui, ó,
eu já deixei dos dois lados potência de base 2, tá? Então, eu não preciso mais ficar arrastando essa base, né? Eu já posso fazer que este expoente aqui, ó, tem que ser igual a este expoente aqui, ó. Assim eu paro de arrastar a base, né? Fica um pouco mais fácil de trabalhar, tá? Então, 3 vezes x² mais 2 tem que ser igual a 4 vezes x mais 3/2. Aplicando distributiva desse lado aqui, ó. 3x² mais 6. Do outro lado, ó. 4x mais... Aqui, se você multiplicar o 4 pelo 3/2, ó, vai acabar simplificando aqui, né, ó. Por 2, né? Aqui dá 1, aqui dá 2. Então, vai ficar 4x mais 6, né? Olha lá. 3x² mais 6 igual a 4x mais 6. Para eu resolver isso aí, o que eu tenho que fazer? Jogar todo mundo para um lado só e deixar igual a 0. Por quê? Porque é uma equação de segundo grau agora, né? Ó. 3x² mais 6, 4x somando, passa subtraindo, 6 somando, passa subtraindo e fica lá, ó, igual a 0. Dá para simplificar esse com esse, ó. A equação que você vai ter que resolver é 3x² menos 4x igual a 0. Eu que dei aula disso. Vocês lembram como é que resolve uma equação incompleta de segundo grau? Ah, agora eu vou ver se vocês prestam atenção no que eu falo. Vocês se lembram como é que faz para resolver? Sim, não, esqueceram? Essa daqui, ela é incompleta, faltando o termo independente. Então, eu posso colocar x em evidência. Se der para colocar número também, mas 3 e 4 não tem nada em comum, né? Então, eu vou colocar x em evidência, ó, tá? 3x² dividido por x fica 3x. Aí, menos 4x dividido por x fica 4. Então, eu tenho aqui, ó, um produto deste número por este número dando 0. O que é que significa? Um produto de dois números dando 0. Significa que ou o primeiro número é 0 ou o segundo número é 0. Então, olha lá, primeira solução, x igual a 0. Já saiu. A segunda solução, eu vou isolar o x aqui, né? Na equação de primeiro grau. Vai ficar x igual a mais 4 dividido por 3. Então, essa daqui, ó, ela tem duas soluções, né? As soluções dela são 0 e 4/3. Né? Dúvidas aí, pessoal? Não, professora, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então, tá bom. Deixa eu pegar a próxima aqui. Deixa eu arrastar esse negócio aqui para baixo. Ah lá, uma com o E também, né? Para a gente perder aí um pouquinho o medo dele, ó. E elevado a x² mais 4x mais 4 é igual a 1. Ah, eu preciso escrever esse 1 como alguma coisa de base E. Ah, mas elevado a 0. Exato. O 1 é sempre fácil, porque ele sempre vai ser o número que você quiser, desde que não seja 0, elevado a 0. Tá? Então, E elevado a x² mais 4x mais 4 é igual a E elevado a 0. Bases iguais significa que eu posso igualar os expoentes, né? Então, vai ficar x² mais 4x mais 4 igual a 0. Equação completa de segundo grau, a gente pode resolver pelo Bhaskara, né?
Quem é A, quem é B, quem é C aqui para aplicar Bhaskara, ó. A é 1, B é mais 4 e C também é mais 4. Como é que vai ficar o delta aqui, ó? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vai dar 16 menos 16, dá delta 0. Significa que eu tenho uma solução só, né? Uma solução dupla, né? Como é que eu vou encontrar a solução? X igual menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Como o delta é 0, ó, essa parte aqui acaba sumindo, né? Acaba sobrando só menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Então, solução desse trequinho aqui, x igual a menos 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Joinha? Eu sei que a gente já está até atrasado para fazer o intervalo, mas eu vou resolver esse último aqui, para a hora que a gente voltar do intervalinho, a gente falar de inequação, tá bom? Então, vamos resolver esse D aqui, ó. Oi, professora, boa tarde. Consegui entrar agora, estava tentando desde as 12h10. Poxa, e por que não estava conseguindo? Problema de Eu não sei internet? se é internet aqui ou é o Teams, que o Teams também deve dar problema, né? É, isso é verdade, né? Olha lá, 1 muito sobre e elevado a x quadrado igual e elevado a menos 3. Então, olha lá, ó, fração, né? Não quero fração, não. Eu quero pegar esse treco que está aqui embaixo e levar para cima. Então, a propriedade fala para eu fazer o quê? Você quer levar para cima? Leva. Só que você vai ter que inverter o sinal do expoente. O expoente aqui, no caso, ó, é x quadrado, tá? Então, a hora que eu levo para cima, vai ficar e elevado a menos x quadrado, ó. E aí, do outro lado, e elevado a menos 3. O que eu queria era deixar a mesma base. Deixei. Se a base está igual, eu posso igualar os expoentes. Então, menos x quadrado vai ser igual a menos 3. Multiplica por menos 1 dos dois lados. X quadrado é igual a 3. Isso aqui, gente, representa uma equação incompleta assim, ó. Se eu jogar o 3 para o outro lado, fica assim, ó. Tá? É uma equação incompleta, faltando o termo do meio. Como é que a gente resolve uma equação incompleta faltando o termo do meio? A gente faz isso aqui, ó. Isola o x quadrado e depois a gente tira o quadrado do x, bota um mais ou menos do outro lado e tira a raiz do número. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas a aula passada não, né? Quando a gente falou de equação de segundo grau, a gente fez isso algumas vezes, tá? Então, eu tenho duas soluções aqui, ó. Menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Duas soluções. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um intervalinho, então? Beleza, professora. Beleza. Então, ó, vamos retornar agora. São 3h10. 10 minutinhos, tá bom? Só para tomar uma aguinha aí no banheiro.